Adventista Sucatinga, Beberibe 7, no YouTube. Vamos lá, mas antes, deixe seu joinha ou seu like, se inscreva em nosso canal e deixe sua presença do dia nos comentários para você receber a sua presença aqui no canal. Agora, sem delongas, vamos à lição desse dia. Bom estudo! Esse templo é a casa de Deus. A Igreja Adventista do Sétimo Dia de Sucatinga, Beberibe, Ceará. Seja bem-vindos à lição da Escola Sabatina Adulto, aqui no canal Adventista Sucatinga, Beberibe 7, no YouTube. Foi muito tempo pra juntar economias e comprar vaso de alabastro, frasco do puro amor. E atenção! Nossos vídeos aqui provavelmente será interrompido temporariamente pelo fato que meu aparelho no qual é realizado a edição aqui no canal Adventistas Sucatinga Beberibe 7 está apresentando pequenos fragmentos em sua respectiva tela, levando assim ficar comprometido a visualização por completo da tela. Leva alguns dias, mas creio que a média de como está indo essa frisura na tela aqui do aparelho, acredito que qualquer momento o mesmo irá não funcionar. Ou seja, nós, daqui do canal, estamos disponibilizando o QR Code e a chave Pix, para que você venha realizar sua doação voluntariamente em prol para arrecadar fundos e assim comprarmos um outro aparelho mais avançado tecnologicamente falando. Assim nós continuamos com nossos materiais aqui no canal. Podemos contar com a sua colaboração? Maravilha! Deus seja louvado! É só apontar a tela do seu telefone nessa imagem que você está vendo aqui na tela. O nosso QR Code ou a nossa chave Pix, que é evandoadventistabeberibe@gmail.com. E se você não conseguir fazer a anotação da nossa chave Pix, temos o QR Code aqui em nossa tela, tá? Agradecemos sua compreensão e colaboração, tá? Que o Senhor lhe abençoe. Agora, vamos ao estudo desse dia? Pegue sua Bíblia e a lição da Escola Sabatina e vamos conferir, estudar a lição desse dia. Vamos lá? Bom estudo! Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que me tens dado vida. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Querido Deus e Pai, ao iniciarmos o estudo desta nova semana, nos colocamos diante da Tua presença, reconhecendo que precisamos mais do que informação. Precisamos de transformação. Abre a nossa mente para compreender a Tua palavra e, acima de tudo, abre o nosso coração para aceitar a verdade, mesmo quando ela confronta o nosso orgulho, os nossos hábitos e as nossas desculpas. Senhor, ajuda-nos a entender corretamente a relação entre pecado, a Tua lei e o Evangelho. Que nunca vejamos a Tua lei como inimiga, mas como expressão do Teu caráter. E que jamais usemos a graça como licença para permanecer longe de Ti. E que Teu Espírito Santo conduza cada pensamento, cada comentário e cada reflexão durante este estudo. Dá-nos humildade para aprender, coragem para mudar e discernimento para separar tradição humana da verdade bíblica. Abençoa cada pessoa que participará desta semana de estudo. Fortalece os cansados, Senhor. Consola os aflitos e reacende a fé
daqueles que estão espiritualmente frios. E que ao final desta jornada nós saiamos não apenas com mais conhecimento, mas mais parecidos com Jesus. Oramos em nome de Cristo. Amém, Senhor. Seja muito bem-vindo a essa nova semana de estudos, a lição 9, que tem como título Pecado, Evangelho e Lei. A autora começa declarando que, sem dúvida, o pecado é o maior obstáculo para um relacionamento próximo com Deus. Ele não apenas nos separa do Senhor, como também engana, fere, corrói e, por fim, destrói. A luta contra o pecado e contra o ego é a maior batalha de nossa vida, pois tem consequências enormes e eternas. Alguns tratam o pecado como algo normal da vida. Afinal, é da natureza humana buscar prazer. Mas será que temos dado menos importância ao pecado porque a sociedade se acostumou com ele? Às vezes, evitamos o assunto com receio de ofender alguém ao chamar o pecado pelo nome. No fim, quanto mais escolhemos conviver em paz com o pecado, mais nos afastamos de um relacionamento saudável com Deus. Sim, todos pecamos, e os nossos pensamentos, as nossas motivações, nossas ações e palavras ferem a nós mesmos, aos outros e a Deus. No fim, o pecado destrói o nosso relacionamento com o Senhor. Mas Ele, o Senhor, se revelou por meio de sua lei, que aponta para o pecado em nossa vida. Nesta semana, vamos entender por que Deus nos deu sua lei e entender também que, quando uma pessoa desobedece a ela e peca, há alguém que pode restaurar o relacionamento com o Pai. Vamos tentar entender a imagem da semana. Essa imagem ela é simples, mas carrega uma teologia inteira e só a explicação da imagem já daria um estudo para a semana toda, viu? Primeiro que ela mostra visualmente. Ela mostra as tábuas da lei, os 10 mandamentos que estão quebradas, rachadas e cheias de curativo. Podemos ver também um homem pequeno que está sendo esmagado pelo peso delas. Temos também a composição de uma mão maior, aparentemente representando Cristo, que coloca mais um curativo sobre a lei. A mensagem central parece ser esta: o pecado quebrou a lei pesa sobre o pecador e o Evangelho entra para restaurar aquilo que foi quebrado. Até aí, a ilustração funciona muito bem, mas quando você aprofunda, aparecem algumas tensões. No que é que a imagem acerta? Que o pecado realmente está ligado à quebra da lei. Biblicamente, isso é sólido. O pecado é a transgressão da lei. A rachadura nas tábuas representa a violação da vontade divina. Nesse sentido, a arte comunica corretamente que o problema humano não é apenas emocional ou social, é moral e espiritual. O segundo ponto é que o pecador sente o peso da condenação. O homem esmagado na imagem, ele transmite culpa, condenação e incapacidade. Paulo descreve algo parecido, porque todos pecaram. A lei revela o pecado, mas não consegue salvar o pecador. Ela diagnostica, mas ela não cura. Então, a imagem tenta mostrar que sem intervenção divina, o ser humano fica esmagado. O terceiro ponto, o Evangelho entra como reparação. Os curativos, entre aspas, sugerem graça, restauração e misericórdia. A mão maior pode simbolizar Cristo atuando onde o homem falhou. A ideia parece ser: o pecado quebra, a lei expõe e o Evangelho restaura. Agora vem o ponto crítico. A imagem ela pode induzir uma ideia perigosa sem perceber, porque o desenho sugere que o Evangelho veio consertar a lei. Mas, biblicamente, a lei nunca ficou defeituosa. Paulo diz: a lei é santa, justa e boa. Quem está quebrando não é a lei, somos nós.
E esse detalhe muda tudo, irmãos, porque o Evangelho ele não é um band-aid colocado numa lei fracassada. O Evangelho é a solução para um ser humano fracassado diante de uma lei perfeita. Aí entra uma leitura mais profunda. As rachaduras podem simbolizar a nossa relação quebrada com a lei. Os curativos, os band-aids, eles podem representar a graça cobrindo a nossa culpa. E a mão divina, ela mostra que a restauração vem de fora de nós. E essa leitura salva a ilustração teologicamente. Um outro detalhe interessante, a lei está esmagando o homem. Isso pode gerar duas interpretações. Uma interpretação saudável seria de que a culpa do pecado pesa sobre o pecador. Uma interpretação problemática, a própria lei seria opressora. E aqui mora um erro moderno muito comum. Tratar a lei como inimiga do Evangelho. Mas no Novo Testamento, o conflito não é lei versus Evangelho. O conflito é pecado versus Deus. A graça não destrói a lei. Ela reconcilia o pecador com a vontade divina. E uma leitura mais refinada da imagem seria: o pecador quebra a harmonia entre o homem e lei. A lei revela a culpa. O pecador fica esmagado pela condenação. Cristo entra não para abolir a lei, mas para restaurar o pecador e escrever a lei no coração. Aí a imagem ganha profundidade, porque sem isso, ela pode cair num simbolismo involuntário de que a lei falhou e Jesus veio remendar. E essa não é a lógica bíblica. Tem também um detalhe visual, forte. Os curativos estão sobre as rachaduras de pedra. Pedra remendada continua marcada, e isso lembra uma verdade importante. Mesmo perdoados, carregamos cicatrizes do pecado. A graça restaura, mas o pecado nunca foi algo leve. A imagem, querendo ou não, comunica isso também. Vamos conferir o que Ellen White tem a adicionar sobre a lição de hoje? A Daniel foi dada uma visão de ferozes bestas representando os poderes da terra. Mas a insígnia do reino do Messias é um cordeiro. Ao passo que os reinos da terra se regem pela ascendência de poder físico, Cristo devia banir toda a arma carnal, todo instrumento de coerção. Seu reino devia ser estabelecido para exaltar e enobrecer a humanidade caída. A oferta do primeiro sacrifício foi uma cerimônia extremamente dolorosa a Adão. Sua mão deveria se erguer para tirar a vida, a qual unicamente Deus podia dar. Ao matar a inocente vítima, tremeu com o pensamento de que seu pecado derramaria o sangue do imaculado Cordeiro de Deus. Essa cena deu-lhe uma noção mais profunda e vívida da grandeza de sua transgressão, que nada, exceto a morte do amado Filho de Deus, poderia expiar. E maravilhou-se com a bondade infinita que daria tal resgate para salvar o culpado. Os tipos e sombras do sistema sacrificial, com as profecias, deram aos israelitas uma visão velada e indistinta da misericórdia e graça que seriam trazidas ao mundo pela revelação de Cristo. Ele viu que unicamente por Cristo o ser humano tem a capacidade de guardar a lei moral. Pela transgressão dessa lei, o homem trouxe o pecado ao mundo e com o pecado veio a morte. Cristo tornou-se a propiciação do pecado do ser humano. Ele ofereceu sua perfeição de caráter em lugar da pecaminosidade humana. Tomou sobre si a maldição da desobediência. Os sacrifícios e ofertas apontavam para o futuro, ao sacrifício que ele faria. O cordeiro morto tipificava o cordeiro que tiraria o pecado do mundo. A lei e o evangelho estão em perfeita harmonia. Um sustenta o outro. Em toda a sua majestade, a lei confronta a consciência, levando o pecador a sentir sua necessidade de Cristo como propiciação do pecado. O Evangelho reconhece o poder e imutabilidade da lei. Paulo declarou: "Eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei,
O senso do pecado, acentuado pela lei, impele o pecador para o Salvador. Em sua necessidade, o ser humano pode apresentar o poderoso argumento fornecido pela cruz do Calvário. Ele pode reclamar a justiça de Cristo, pois é comunicada a todo pecador arrependido. A obediência às leis de Deus desenvolve no ser humano um belo caráter, em harmonia com tudo quanto é puro e santo e incontaminado. Na vida de alguém assim, fica evidente a mensagem do Evangelho de Cristo. Aceitando a misericórdia de Cristo e sua cura do poder do pecado, ele é posto na devida relação para com Deus. Seu coração, purificado da vaidade e do egoísmo, enche-se do amor de Deus. Sua diária obediência à lei divina faz com que alcance um caráter que lhe assegura a vida eterna no reino de Deus. Maravilhosa graça, 18 de maio. Meus irmãos queridos, que Deus nos ajude a nunca separar aquilo que o céu uniu. A lei revela a nossa necessidade. O Evangelho oferece a solução e Cristo é o centro de tudo. O pecado não é algo pequeno. Ele custou a vida do Filho de Deus. Mas a graça também não é pequena. Ela tem poder para restaurar, transformar e conduzir o pecador de volta ao Pai. O estudo não termina aqui, mas que fique gravado na nossa mente que a lei sem o Evangelho produz desespero. O Evangelho sem lei produz ilusão. Mas juntos, ambos nos conduzem a Jesus. Muito obrigado a você que está nos acompanhando. Que Deus recompense a sua dedicação à palavra e derrame bênçãos sobre sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. E se esse estudo falou ao seu coração, compartilhe com outras pessoas. Ou talvez alguém esteja sendo esmagado pela culpa, sem entender que ainda existe graça, ainda existe esperança em Cristo. Deixe o seu comentário, envie o seu pedido de oração e continue conosco nos próximos estudos. Ainda há muita verdade para ser redescoberta à luz da palavra de Deus. Uma excelente semana a todos e que Cristo seja formado em nós todos os dias. Um forte abraço, fiquemos todos com Ele. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que me tens dado vida. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos.